Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e voltando com a tão amada série PCR Evo, principais confusões com relação à evolução. E hoje eu vou responder um argumento que pode parecer, para aquelas pessoas que estão mais acostumadas com esses debates, que não seja tão relevante, mas é um argumento que eu recebo demais aqui. Será que a evolução diz que tudo surgiu do nada? Vamos falar um pouco sobre isso. Pois bem, pessoal, o pessoal que defende esse tipo de ideia costuma usar como argumento a questão da abiogênese, né? Porque antigamente as pessoas achavam que uma camisa suada gerava moscas por abiogênese, ou seja, não é que as moscas vinham de ovos que viravam larvas e tal. Eles achavam que as moscas surgiam do nada só porque a camisa estava suada lá no cantinho. Tinha até livros que explicavam como gerar certos tipos de bicho dependendo do que você fazia. Tinha umas misturas meio mágicas lá. Isso foi quebrado com o Louis Pasteur, né? Ele conseguiu demonstrar que tudo vem de alguma coisa, então ele colocava lá uma água, se não me engano, com alguma matéria orgânica, fervia aquela água para matar as bactérias, possivelmente, que já existissem lá, só que ele colocou um bico curvo nesse vidro, dificultando a entrada de bactérias pelo ar e não foi gerado nenhum tipo de cultura de bactérias ou nenhum fungo, nada, e ele provou então que tudo vem de alguma coisa. Então que as moscas vêm de ovos de mosca e não da camisa suada, as moscas chegam na camisa suada, botam ovos e aí esses ovos viram larvas e essas larvas viram novas moscas. Nem isso as pessoas sabiam, porque obviamente ninguém nasceu sabendo, né? A humanidade foi desenvolvendo conhecimento com o tempo. Então quando a gente vai avaliar esse tipo de conhecimento, hoje parece uma bobagem, mas naquela época ninguém sabia. E aí, quando a gente fala que a vida surgiu na Terra a partir de material inorgânico, as pessoas sempre chamam isso de abiogênese e dizem que os cientistas estão malucos. Então vamos separar o joio do trigo aqui e falar as coisas mais importantes sobre esse assunto. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é: assistam o segundo vídeo, que na verdade foi o terceiro, né? Porque teve o vídeo 1, o vídeo 1,5 e o vídeo 2 dessa série PCR Evo, que fala sobre o acaso, que diz evolução é acaso. Esse vídeo é muito importante, eu particularmente gosto muito desse vídeo, é um vídeo que é um pouquinho mais complexo no sentido, sei lá, de pensamento, mas eu gostei muito de fazer esse vídeo, eu acho que ele até hoje ele é muito pouco valorizado, digamos assim, no meu canal, e também muito pouco comentado. Então eu acho que vocês precisam ver esse vídeo antes, para facilitar o entendimento desse vídeo aqui, ou pelo menos do pensamento geral desse vídeo aqui. Essa série é sobre principais confusões com relação à evolução, e não com relação a uma série de outras coisas que são propostas pela ciência. E a evolução não trata de origem da vida. Eu sei que pode parecer meio contraditório aí, e eu sei que as duas, tanto a questão da origem da vida do ponto de vista químico, né, a origem química da vida, quanto a evolução são princípios científicos e um deriva do outro, no sentido de que a evolução funciona porque a vida surgiu e a maneira como a ciência explica que a vida surgiu usa eventualmente até princípios selecionistas quando a gente vai falar de alguns tipos de matéria orgânica, alguma coisa assim, da competição dos DNAs, tal, no mundo de RNA. Tem um monte, mas um monte de coisas que eu já participei com relação a essa coisa de origem da vida. Um Nerdcast que a gente gravou sobre a origem da vida, tem um SciCast que a gente gravou sobre a origem da vida, o Átila fez lá explicações extraordinárias também, junto com outras pessoas, eu dei ali minhas pitadas de colaboração. Então, se vocês quiserem ouvir sobre a origem da vida, sobre a questão química, vocês podem ouvir lá. São propostas muito coerentes, muito interessantes, ainda mais agora, esse mês, que o pessoal descobriu a formação espontânea de alguns aminoácidos em água do mar, que é uma coisa que eu já imaginava que fosse acontecer em algum momento. Eu falo, a vida deve estar surgindo, ou pelo menos os tijolinhos da vida devem estar surgindo o tempo todo, porque isso aconteceu alguma vez no passado, só que simplesmente hoje, como a gente tem vida no planeta, elas comem, né, ou destroem esses tijolinhos de vida, ou absorvem, e hoje a gente não consegue ver a vida surgindo de novo. Mas eu imaginava que isso fosse acontecer, e isso aconteceu, pelo menos aparentemente, né, foi detectado numa publicação do mês passado. Você tem explicações da física e da química com relação a origem da vida. Tanto é que eu falo que a vida é um arranjo muito louco da química e a química é um arranjo muito louco da física. Só que por mais que a gente use alguns princípios selecionistas, tanto até para a origem do universo quanto para a origem da vida, isto não é evolução. Não importa como a vida surgiu quando a gente está falando de evolução biológica. A vida pode ter surgido porque Deus quis, a vida pode ter surgido porque os ETs vieram e colocaram a vida aqui, a vida pode ter surgido porque ela se originou através de processos químicos e físicos inorgânicos. Não importa. O que importa é, uma vez que haja vida, ela evolui.
Ponto. É isso que a evolução diz. E a evolução parte do fenômeno de seleção natural, que, como eu já expliquei nessa série também, ele é algorítmico. Ou seja, qualquer coisa que tenha variabilidade entre os indivíduos e hereditariedade, ou algum tipo de hereditariedade, pode funcionar de maneira selecionista. Então você tem isso para inteligência artificial, você tem isso para algoritmo genético, né, que eu já expliquei no meu vídeo sobre inteligência artificial, de muitos anos atrás, que foi elogiado inclusive por pessoas que trabalham com isso. Você tem isso para vírus de computador, por exemplo, você tem isso para idiomas, você tem isso para religiões e para qualquer outro produto da cultura humana, seja carro, seja música. Então você tem seleção natural em qualquer coisa que tenha essa variabilidade. E isso pode ter acontecido na química da origem da vida? Pode. Isso pode ter acontecido nos universos, sei lá, na origem do universo? Pode. Mas isto não é evolução. Isto é só um princípio selecionista que, apesar de ser uma das bases da evolução, não é toda ela. A evolução não fala apenas da seleção natural pressionada pelo ambiente. Ela fala também de deriva genética, ela fala também de ancestralidade comum. Não é necessário ancestralidade comum para a seleção natural funcionar. Então, o princípio de evolução ele é muito mais amplo do que meramente seleção natural. Então, você não pode dizer que a origem da vida tem a ver com evolução. O que a evolução diz é, uma vez que existe vida, ela evolui. Ponto. A origem da vida, quem trata disso é a química, quem trata disso é a física, ainda que a biologia possa dar um pitaco ou outro, porque afinal de contas a gente está falando da formação de moléculas orgânicas e eventualmente replicantes. Se a origem da vida não é da alçada da evolução, ainda que estejamos ali no mesmo pé de pensamento, né, de forma de pensamento, que é a ciência, etc., baseada em evidências, hipóteses plausíveis com o que é observado e não usando elementos mágicos, etc. e tal, a gente pode dizer que existe ali alguma similitude, mas uma coisa não depende da outra. Se um dia for provado que a vida surgiu por causa de Deus, isso ainda não elimina a evolução como sendo uma verdade ou como sendo a melhor explicação que a gente tem para a origem da biodiversidade. Então, se quando a gente está falando de origem da vida, a gente não está falando de evolução, quando a gente está falando de origem do universo, quão pior é. Menos ainda a gente está falando de evolução, porque a origem do universo, ela soma aí com bilhões de anos antes da origem dos próprios planetas, que dirá da vida nos planetas. Quando a gente está falando sobre a questão dos universos e tal, aí a explicação científica que é mais plausível hoje é o Big Bang. Novamente, não vou ficar falando aqui de física, porque senão eu vou acabar falando alguma bobagem. Tem ótimos canais de física aí para vocês acompanharem e que já falaram sobre Big Bang. Então tem aí o Pedro Louso do Ciência Todo Dia, tem o Primata Falante, enfim, tem um monte de outros aí que o pessoal vai me xingar porque eu já esqueci. Outro dia o Salvador Nogueira veio brigar comigo que eu esqueci do canal dele quando eu fui falar do Marcos Pontes, e ele já tinha falado sobre o Marcos Pontes, então perdão, Salvador Nogueira, se inscrevam no Mensageiro Sideral, vou colocar o link do canal dele aqui embaixo ou pipocando no final do vídeo, tá? Mas o que eu sei é que a gente tem algumas evidências indiretas de uma expansão do universo. Enfim, os físicos teóricos calculam que tenha sido o Big Bang. A melhor explicação é a mais parcimoniosa, é a que mais se adequa às evidências que a gente tem, especialmente por causa daquela radiação de fundo que já foi detectada. Não sei agora se isso tem a ver com as ondas gravitacionais, talvez tenha. Agora, o pessoal não sabe o que tem antes do Big Bang. Tecnicamente, o Big Bang ele acontece antes do surgimento do próprio tempo, e aí isso acaba virando uma coisa que beira o metafísico e que não seria tecnicamente para muitas pessoas diferente de religião. E aí o que eu teria para dizer sobre tudo surgir do nada, né, e que isso seria o Big Bang, e antes não havia o nada e de repente existe o tudo, tal. Primeiro que não se diz isso, se diz que tudo surgiu de uma matéria extremamente compacta, que estava toda lá e não se sabe o que tinha antes. Antes pode ser que tenha tido um outro universo que colapsou e condensou e abriu, e você pode ter essa sequência de pulsares, que antes podiam ter vários universos e que na verdade nós somos uma bolinha dentro de um universo maior. Enfim, aquela coisa meio final do Homem de Preto, né? Ou seja, uma série de coisas que poderiam justificar o que existia antes de existir o universo. Então não teria surgido do nada, teria surgido de alguma coisa que existia antes. Ah, mas o que teve antes dessa coisa? Não sei o que teve antes dessa coisa. Pode ter várias hipóteses aí que talvez a gente nunca saiba responder. Mas aí a gente fala, por que as pessoas ficam tão incomodadas com esse tipo de resposta da ciência, sendo que quando você vai ver alternativas que foram dadas por algumas religiões, por exemplo, e aqui a gente usa mais a alternativa criacionista cristã, diz também que tudo surgiu do nada, sabe? Quando você chega e fala que no início não havia nada e Deus criou o céu e a terra, o claro e o escuro, o sol e a lua, etc., também não havia nada. Aí você fala, ah, mas não é que não havia nada, havia Deus. Tá, e o que tinha antes de Deus? Ah, Deus sempre existiu. Ah, então pera lá, então a gente também pode falar que a matéria sempre existiu e que tá aí desde sempre. Sabe, direitos iguais, espera lá, entendeu? E eu sei, aí você entra no argumento cosmológico de Lacan e todo aquele negócio lá que eu não vou abordar aqui, porque essa série não é sobre religião, não é sobre ateísmo, não é sobre filosofia, é sobre evolução. Então eu tô falando disso
dessa questão da origem do universo, de que tudo surgiu do nada, só para dizer que todas as explicações que a gente tem hoje para a origem do universo, sejam de origem religiosa, metafísica, sejam de origem física ou científica, todas elas acabam entrando no tudo surgiu do nada, ou não sabemos o que existia antes do tudo, ou antes do nada, ou qualquer coisa assim. Então, quando você chega e faz essa argumentação de que, se dizem que tudo surgiu do nada, não se esqueçam que você provavelmente também acredita que tudo surgiu do nada, só que esse nada veio de outro jeito, ou que não podia haver nada antes do nada, ou alguma coisa assim, e que também pode valer para qualquer explicação que se dê, mesmo que não se use uma divindade, ou uma religião, ou metafísico por trás. Então, quando alguém falar que a evolução diz que tudo surgiu do nada, isto é uma mentira, porque a gente fala que organismos muito simples no início da vida originaram toda a biodiversidade que a gente tem. Organismos muito simples no início da vida não são nada. Eles são alguma coisa. Inclusive, eles são a forma de vida mais comum que a gente tem hoje, né? Porque os organismos mais simples que a gente tem hoje são as bactérias, e elas estão por aí infestando a sua boca, infestando o seu intestino, em cima da sua pele e em volta de toda e qualquer coisa que você vive. São a maior parte dos seres vivos que existem no planeta. E a gente fala que toda a biodiversidade surgiu a partir disso. Isso não me parece nada. E quando os químicos falam que a vida surgiu a partir de matéria inorgânica, e isso é muito diferente de dizer que mosca surge de camiseta suada, a gente está falando que moléculas orgânicas podem surgir de moléculas inorgânicas e que elas podem se organizar, porque algumas moléculas sozinhas se organizam simplesmente pela conformação delas. Tá? Então, quando um químico fala isso, ele também não está dizendo que a vida surgiu do nada. Ele está falando que a vida surgiu de alguns tipos de matéria inorgânica. Isso não é nada. Quando os físicos dizem que o universo surgiu de uma bola hipercondensada, uma bola, ou enfim que seja, qualquer coisa hipercondensada de matéria que depois sofreu a grande expansão, né, do Big Bang, quando eles falam isso também não surgiu do nada, surgiu desta bola ultra concentrada de matéria, sei lá se é uma bola, sabe? Aí quando você vai para trás, aí sim, as coisas começam a virar no terreno da especulação e da lucubração. Mas não é surgir do nada, é surgir a partir de alguma coisa. Só que aí você entra na discussão do esta coisa da qual surgiu tinha uma intencionalidade, porque você dizer que tudo surgiu do nada significa que não há causa, e ninguém diz que não existe causa. A gente só fala que não existe intencionalidade nesse tipo de procedimento. Agora, causa, tudo tem uma causa. E esse é que é o meu problema com o argumento cosmológico de Lacan, porque se a causa última é Deus, Deus também tem que ter uma causa, e aí eles falam que não tem. Enfim, não vou abrir esse argumento aqui, apenas dizendo que nenhum cientista fala que a evolução diz que alguma coisa surgiu do nada. Ninguém. Nenhum químico fala que a vida surgiu do nada. Nenhum físico fala que o universo surgiu do nada. Bom, talvez alguns físicos façam isso, mas aí, enfim, deve ser uma minoria. É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. E eu não estou fazendo essa série, como eu sempre digo aqui, para responder criacionistas ou etc. É uma série para tirar dúvidas sinceras de pessoas que às vezes não sabem sobre como funciona o pensamento evolutivo. Então, quando alguém falar que a evolução diz que tudo surgiu do nada, esta pessoa está errada. Diga para ela que este argumento é inválido. Explique para ela, organismos muito simples são alguma coisa, eles não são nada. E também digam que, apesar de existir uma semelhança ali na forma de pensar e na maneira de fazer esse estudo, no que diz respeito à origem da vida e à evolução, a evolução não trata de origem da vida. Ela apenas diz que, uma vez que existe vida, ela evolui. E como a vida surgiu, pode até ser Deus, podem ser deuses, pode ser o Espírito Santo, pode ser, enfim, os extraterrestres, pode ser qualquer explicação para a origem da vida. O que a gente diz como biólogos e o que a gente afirma frente a todas as evidências que a gente tem é que uma vez que existiu a vida, ela evolui e que nós temos um ancestral comum com formas de vida muito simples, que foi como a vida começou neste planeta. Tem ela vindo de outro planeta, tendo ela vindo de uma criatura metafísica, de uma divindade, ou tendo surgido a partir de matéria inorgânica frente a processos químicos que nós ainda estamos conhecendo, sendo que muitos deles a gente já conhece. Então é isso aí, não se esqueçam de ver se o YouTube desinscreveu vocês do canal ou não, porque o YouTube faz isso sim, não é teoria da conspiração, e vejam se vocês estão com as notificações ativadas para continuar recebendo meu material, meu conteúdo, tá certo? Um abraço para vocês e falou!